Um milionário contrata uma nova motorista, mas ao abrir a porta do carro e ver o rosto atrás do volante, fica paralisado. É sua ex-esposa, a mulher que ele jurou nunca mais ver. O que acontece depois se torna um escândalo que deixa todos em choque e muda suas vidas para sempre. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. O sol de São Paulo se erguia majestoso sobre os elegantes edifícios do Itaim Bibi, banhando de dourado as amplas avenidas que cortavam o coração financeiro da capital paulista. Em uma imponente mansão de estilo neoclássico na Avenida Brigadeiro Faria Lima, Heitor Almeida ajustava sua gravata italiana diante do espelho de seu closet, observando o reflexo de um homem que havia conquistado o mundo empresarial aos 45 anos. Seus olhos escuros, emoldurados por linhas que falavam de decisões difíceis e noites sem dormir, refletiam a determinação que o havia levado a se tornar um dos magnatas da tecnologia mais influentes do Brasil. Almeida Inovações, sua empresa de desenvolvimento de software e soluções digitais, havia revolucionado o setor na América Latina e naquela manhã se jogava sua expansão mais ambiciosa, a fusão com uma corporação francesa que duplicaria seu império. Senhor Almeida, seu motorista ligou para se desculpar, anunciou Beatriz, sua assistente pessoal, da soleira da porta. Pelo visto, o Miguel pegou uma gripe forte e não poderá dirigir hoje. Já contatei a empresa de transporte executivo. Enviarão alguém imediatamente. Heitor consultou seu relógio suíço, um presente que se havia dado após fechar seu primeiro grande contrato. 9h15. A reunião nas torres do parque era às 10 e o trânsito matutino de São Paulo não perdoava atrasos. Assentiu com a cabeça, pegou sua maleta de couro e se dirigiu para a saída, onde já aguardava um Mercedes-Benz Classe S preto com os vidros escurecidos. O ar fresco do outono paulista lhe acariciou o rosto enquanto se aproximava do veículo. A porta traseira se abriu suavemente e quando levantou a vista para agradecer ao condutor, o mundo parou. O tempo pareceu congelar como em aquelas fotografias antigas que guardava em alguma gaveta esquecida de sua memória. Laura Santos, sua ex-esposa, o olhava com uma expressão que misturava profissionalismo forçado e uma tempestade de emoções contidas. Trajava um uniforme de motorista impecável, seus cabelos castanhos presos em um coque elegante e seus olhos verdes. Esses mesmos olhos que outrora foram seu refúgio, agora brilhavam com uma determinação que não se lembrava de ter visto em seus 10 anos de casamento. Bom dia, senhor Almeida, disse com voz firme, mantendo a porta aberta. Sou Laura Santos, sua motorista para o dia de hoje. Heitor sentiu como se lhe tivessem arrancado o ar dos pulmões. 15 anos. 15 anos desde que assinaram os papéis do divórcio em um escritório de advocacia que cheirava a papel velho e sonhos quebrados. 15 anos desde que a havia visto pela última vez, quando ela saiu de sua vida, levando consigo a única época em que havia sido verdadeiramente feliz. Laura, murmurou, mas imediatamente se corrigiu, recuperando sua máscara de empresário bem-sucedido. Desculpe, senhora Santos. Acho que houve um erro. Preciso contatar a empresa para solicitar outro motorista. Temo que não será possível, senhor, respondeu ela com um sorriso que não chegava aos olhos. Todos os nossos motoristas estão ocupados esta manhã e o senhor tem um compromisso importante. Asseguro que meu serviço será impecável. Heitor olhou seu relógio novamente. 9h20. A reunião que definiria o futuro da Almeida Inovações não podia esperar. Os franceses haviam voado expressamente de Paris e um atraso poderia ser interpretado como falta de seriedade. Com os dentes cerrados e sentindo como se estivesse andando sobre cacos de vidro, deslizou para o interior do veículo.
O aroma do couro novo do Mercedes se misturava a um perfume sutil que reconheceu imediatamente. O mesmo que Laura usava quando eram jovens e acreditavam que o mundo inteiro lhes pertencia. Fechou os olhos por um momento, permitindo que as lembranças o invadissem como uma maré imparável. Seu destino são as torres do parque, correto? Perguntou Laura do banco da frente, ajustando o espelho retrovisor. Por um instante, seus olhares se encontraram no reflexo e Heitor sentiu que os anos se desvaneciam como fumaça. Correto, conseguiu articular, abrindo sua maleta para se refugiar nos documentos da reunião. Mas as palavras se difuminavam diante de seus olhos, incapaz de se concentrar em nada que não fosse a presença da mulher que havia sido sua esposa, sua cúmplice, sua melhor amiga e, finalmente, sua maior perda. Laura pôs o veículo em movimento com gestos seguros e precisos. Heitor observou discretamente como ela dirigia pelas ruas de São Paulo com uma confiança que não se lembrava nela. Durante o casamento, Laura havia sido a esposa perfeita de um empresário. Elegante, discreta, sempre um passo atrás, apoiando suas decisões sem questioná-las. Mas a mulher que agora dirigia seu carro irradiava uma segurança em si mesma que resultava tão intrigante quanto perturbadora. O trânsito está especialmente congestionado esta manhã, comentou Laura, enquanto navegava habilmente entre as faixas. Mas conheço uma rota alternativa que nos poupará tempo. Heitor assentiu em silêncio, se perguntando que reviravoltas do destino haviam levado Laura a se tornar motorista profissional. A última vez que soube dela, através de amigos em comum, trabalhava como secretária em uma pequena empresa de sua cidade natal, em Ribeirão Preto. Agora, 15 anos depois, lá estava ela, transportando-o para a reunião mais importante de sua carreira. Enquanto o Mercedes avançava pelas ruas de São Paulo, Heitor não conseguia evitar se perguntar se aquele encontro fortuito era uma cruel ironia do destino ou uma segunda chance que nunca acreditou que teria. O que sabia, com uma certeza que o aterrorizava, era que os 40 minutos seguintes da viagem mudariam algo nele de maneira irreversível. O empresário mais bem-sucedido do Brasil, acostumado a controlar cada variável de sua vida, se encontrava pela primeira vez em anos, completamente indefeso diante do imprevisível. O reencontro com o único amor verdadeiro que tivera e que perdera por escolher a ambição acima do coração. O Mercedes deslizava silenciosamente pela Avenida Paulista, enquanto Heitor lutava contra o turbilhão de emoções que ameaçava desestabilizar a compostura que cultivava havia décadas. Cada sinal vermelho se tornava uma eternidade incômoda. Cada curva do volante nas mãos espertas de Laura o transportava a épocas que acreditava ter enterrado para sempre. Como? Começou a perguntar, mas parou abruptamente. Não tinha o direito de interrogá-la sobre sua vida. Havia perdido esse privilégio no dia em que escolheu assinar um contrato milionário em vez de voar para Paris com ela para celebrar seu 10º aniversário. Laura captou sua hesitação através do espelho retrovisor. Como terminei sendo motorista profissional? Completou a pergunta com um sorriso que não chegava aos olhos. A vida tem formas curiosas de nos levar por caminhos que nunca imaginamos. Heitor observou como suas mãos se moviam com segurança sobre o volante. As unhas, antes sempre perfeitamente cuidadas para os jantares de gala e eventos sociais, agora estavam curtas e práticas. As joias que ele lhe dera, o anel de noivado, os brincos de brilhantes, o relógio Cartier, haviam sido substituídas por um simples relógio esportivo e uma aliança simples no dedo indicador. Laura, tentou novamente, mas ela o interrompeu com profissionalismo. Senhor Almeida, segundo minhas informações, sua reunião é com os diretores da Tecnologia Avenir. Correto? A formalidade de seu tom foi como um tapa na cara. Heitor havia construído seu império sobre a base de manter as emoções separadas dos negócios.
Mas agora, cada fibra de seu ser se rebelava contra aquela frieza quando se tratava de Laura. Sim, respondeu, tentando igualar seu tom profissional. É uma fusão estratégica que expandirá a Almeida Inovações por toda a América Latina. Parece o tipo de oportunidade que você sempre perseguiu, comentou Laura, e pela primeira vez na conversa, um matiz de algo mais pessoal se filtrou em sua voz. O sinal ficou vermelho bem em frente à Praça da Sé. Heitor aproveitou a pausa para estudar o perfil de Laura. Os anos haviam sido bondosos com ela. Se acaso, ganhara uma elegância madura que a tornava mais bonita que na juventude. Mas havia algo diferente em sua postura. Uma confiança que não se lembrava, como se os anos de separação tivessem forjado nela uma fortaleza que durante o casamento havia permanecido adormecida. E você? Ousou perguntar. Como chegou a São Paulo? Laura guardou silêncio por um momento que se sentiu eterno. Quando finalmente falou, sua voz soava distante, como se estivesse lembrando de uma história que acontecera a outra pessoa. Depois do divórcio, fiquei em Ribeirão Preto com minha tia Maria. Ela era o único que me restava de família depois que meus pais faleceram, explicou, mantendo o olhar fixo no trânsito. Trabalhei em várias empresas pequenas, mas sempre sentia que tinha algo mais a oferecer ao mundo. Heitor sentiu um peso no peito. Enquanto ele construía seu império de cristal e aço, Laura havia estado lutando batalhas que ele nem sequer havia imaginado. A culpa que conseguira manter em xeque por 15 anos começou a se infiltrar pelas rachaduras de sua armadura emocional. "Está melhor?" perguntou, embora temesse a resposta. "Estável", respondeu Laura brevemente. "Por enquanto." O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de tudo o que não havia sido dito durante 15 anos. Heitor percebeu que a mulher que descartara como muito simples para seu mundo ambicioso, demonstrara uma coragem e determinação que ele estava apenas começando a compreender. Enquanto o Mercedes se aproximava das torres do parque, Heitor entendeu que aquela reunião de negócios havia passado para segundo plano. Seu verdadeiro desafio já não era conquistar o mercado latino-americano, mas enfrentar o fato de que havia perdido a pessoa mais valiosa de sua vida por perseguir tesouros que agora lhe pareciam vazios. A poucas quadras das torres do parque, o destino interveio da maneira mais inesperada. Um acidente de trânsito havia bloqueado completamente a Avenida Faria Lima, transformando a principal artéria de São Paulo em um estacionamento improvisado. Laura freou suavemente e observou a longa fila de veículos que se estendia até onde a vista alcançava. "Parece que demoraremos pelo menos 30 minutos para sair daqui", anunciou, consultando os aplicativos de trânsito em seu celular. "Mas conheço uma rota alternativa, embora passaremos por alguns bairros que talvez você não frequente habitualmente." Heitor olhou seu relógio com crescente ansiedade. 9h40. Os franceses eram conhecidos por sua pontualidade e chegar atrasado a uma reunião daquela magnitude poderia ser interpretado como uma falta de respeito que jogaria por terra meses de negociações. "Faça o que tiver que fazer", respondeu, embora seu tom traísse seu nervosismo. "Essa reunião não pode ser adiada." Laura assentiu e pegou a próxima saída, adentrando-se em um São Paulo que Heitor havia esquecido que existia. Abandonaram os edifícios de vidro e as avenidas largas para se afundarem em ruas estreitas, ladeadas por edifícios de tijolo vermelho e pequenos comércios familiares que pareciam resistir ao tempo. Enquanto navegavam pelas ruas do bairro de Pinheiros, algo no ambiente despertou um eco na memória de Heitor. As fachadas pintadas de cores vibrantes, os vasos de plantas nos terraços, o aroma de café que se filtrava dos pequenos bares. Tudo lhe parecia estranhamente familiar. "Este bairro", murmurou quase para si mesmo e depois, com uma surpresa que não pôde ocultar, acrescentou: "É onde costumávamos vir quando éramos namorados."
Laura reduziu a velocidade ligeiramente e Heitor pôde ver como seus dedos enrijeciam sobre o volante. Por um momento, o profissionalismo que mantivera até então se rachou, deixando transparecer a mulher que fora sua companheira de vida. Café Cultura, disse Laura em voz baixa, apontando discretamente para um pequeno estabelecimento na esquina. Aí foi onde você me pediu em casamento. A imagem atingiu Heitor como um soco. Ele, com 25 anos, nervoso e cheio de sonhos, ajoelhando-se ao lado de uma mesa pequena, enquanto Laura, com lágrimas nos olhos, sussurrava sim, uma e outra vez. Haviam sido tão jovens, tão convencidos de que o amor era suficiente para conquistar qualquer obstáculo. Também onde planejamos abrir nossa própria empresa, acrescentou Heitor, surpreso ao ouvir sua própria voz. Você cuidaria das relações públicas, eu me encarregaria da tecnologia. Almeida em Santos Consultoria, completou Laura, e pela primeira vez desde o reencontro, um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Íamos mudar o mundo juntos. O sinal ficou vermelho, obrigando-os a parar bem em frente ao café. Através dos vidros, Heitor pôde ver casais jovens compartilhando cafés da manhã. Suas mãos entrelaçadas sobre mesas pequenas, seus olhos brilhando com as mesmas ilusões que ele e Laura compartilharam décadas atrás. O que aconteceu conosco? Perguntou Heitor. E a pergunta surgiu do fundo de seu ser, carregada de uma vulnerabilidade que não mostrara em anos. Laura guardou silêncio, mas seus olhos se encheram de lágrimas. Quando finalmente falou, sua voz era apenas um sussurro. Você cresceu, Heitor. Seus sonhos ficaram maiores do que nós. E eu fiquei pequena demais para o seu mundo. Isso não é verdade, replicou ele com veemência. Eu nunca... É sim. Laura o interrompeu suavemente. E não o culpo por isso. Simplesmente éramos duas pessoas que queriam coisas diferentes da vida. Você queria conquistar o mundo. Eu só queria construir um lar. O sinal mudou para verde e Laura retomou a marcha. Mas algo havia mudado na atmosfera do veículo. Os anos de ressentimento e dor não haviam desaparecido, mas pela primeira vez em 15 anos, ambos haviam tocado a verdade sem filtros nem defesas. Enquanto se afastavam do bairro de suas lembranças, Heitor percebeu que a reunião de negócios que o esperava havia perdido parte de sua importância. Pela primeira vez em anos, havia algo mais urgente a conquistar, a oportunidade de entender o que havia sido deles, e talvez, só talvez, descobrir se restava algo que valesse a pena resgatar dos escombros de seu casamento. O Mercedes chegou às torres do parque com apenas 5 minutos de atraso, um milagre, considerando o caos do trânsito paulistano. Laura parou o veículo em frente à entrada principal com uma precisão que qualquer piloto profissional invejaria. Heitor se preparou para sair, mas parou com a mão na maçaneta da porta. Obrigado, disse, e a palavra soou insuficiente para tudo o que havia acontecido durante a viagem. Por tudo. Laura assentiu profissionalmente, mas Heitor pôde ver em seus olhos que ela também sentira o peso das lembranças compartilhadas. Boa sorte em sua reunião, Sr. Almeida. Estarei aqui quando terminar. Enquanto subia no elevador para o 32º andar, Heitor tentou reorganizar seus pensamentos. Tinha que se concentrar nos franceses, nos números, nas projeções de crescimento. Mas a imagem de Laura dirigindo com aquela nova confiança, suas palavras sobre ficar pequena demais para seu mundo, seguiam ressoando em sua mente como um eco persistente. A sala de reuniões era um templo de vidro e aço, que se erguia sobre São Paulo como um altar ao sucesso empresarial. Os executivos franceses da Tecnologia Avenir já estavam sentados em torno da mesa de conferências. Pierre Dubois, o diretor executivo com sua elegância parisiense, Marie Leclerc, a diretora financeira de olhar penetrante, e Jean-Michel Rousseau, o estrategista conhecido por sua capacidade de detectar fraquezas em qualquer proposta.
Monsieur Almeida, cumprimentou Dubois com um sorriso calculado. Esperávamos que chegasse a tempo. Na França, a pontualidade é sinônimo de respeito. Heitor sentiu a provocação, mas manteve sua compostura. Minhas desculpas. O trânsito de São Paulo pode ser imprevisível. Durante as 2 horas seguintes, Heitor apresentou sua proposta de fusão com a precisão de um cirurgião. Gráficos, projeções, análise de mercado, tudo projetado para demonstrar que a Almeida Inovações era o parceiro perfeito para a expansão latino-americana da tecnologia Avenir. Mas pela primeira vez em sua carreira, uma parte de sua mente permanecia distraída, processando a conversa com Laura. Seus números são impressionantes, admitiu Marie Leclerc, revisando os documentos. Mas temos preocupações sobre a cultura empresarial brasileira. Como garante que seus funcionários se adaptarão aos padrões franceses de eficiência? A pergunta teria sido rotineira em qualquer outra ocasião, mas algo no tom condescendente de Leclerc despertou uma irritação incomum em Heitor. Ele se pegou pensando em Laura, em como havia navegado pelas ruas de São Paulo com uma habilidade que superava qualquer motorista profissional, em como havia manejado a situação desconfortável de seu reencontro com uma graça que ele não conseguira igualar. Senhora Leclerc, respondeu Heitor com uma firmeza que surpreendeu até mesmo a ele, o talento brasileiro não precisa se adaptar a padrões estrangeiros. Antes, creio que vocês se beneficiariam de aprender com nossa capacidade de inovação e adaptabilidade. Um silêncio constrangedor se instalou na sala. Os franceses trocaram olhares, claramente não acostumados a que um parceiro em potencial desafiasse sua presumida superioridade. Além disso, continuou Heitor, sentindo uma energia nova correndo por suas veias, uma verdadeira fusão não se trata de uma parte se adaptar à outra, mas de criar algo novo que seja melhor que a soma de suas partes. Jean-Michel Rousseau inclinou-se para a frente, seus olhos brilhando de interesse. Perspectiva interessante, Monsieur Almeida. Pode elaborar sobre essa filosofia? Pela primeira vez na reunião, Heitor sorriu genuinamente. No Brasil temos um ditado: quem não se adapta, se lasca. Nosso sucesso não vem de impor nossos métodos, mas de encontrar a maneira de fluir com as circunstâncias. As palavras surgiam de um lugar que não reconhecia, influenciadas pela conversa matutina com Laura. Havia algo libertador em defender não apenas sua empresa, mas sua cultura, sua maneira de ver o mundo. A reunião se estendeu 1 hora além do planejado, mas quando terminou, Heitor havia conseguido algo que não esperava. Havia mudado a dinâmica da negociação. Em vez de suplicar pela aprovação francesa, havia estabelecido uma base de respeito mútuo. Precisamos de tempo para considerar sua proposta, anunciou Dubois ao final. Mas devo admitir que sua abordagem é refrescante. Enquanto descia no elevador, Heitor se sentiu estranhamente liberto. Pela primeira vez em anos, negociara a partir de um lugar de autenticidade em vez de desesperação por impressionar. E sabia exatamente a quem devia aquela nova perspectiva. Laura o esperava no Mercedes, lendo um livro em francês. Quando o viu se aproximar, fechou o livro e lhe sorriu com uma ternura que não vira em décadas. Como foi? Perguntou. E Heitor percebeu que pela primeira vez em 15 anos tinha vontade de compartilhar suas experiências com alguém que realmente se importava. O retorno à mansão no Itaim Bibi transcorreu em um silêncio que, paradoxalmente, resultava mais confortável que as conversas forçadas da manhã. Heitor observava Laura dirigir o trânsito vespertino com a mesma destreza que demonstrara horas antes. Mas agora prestava atenção a detalhes que lhe haviam escapado. A forma como antecipava os movimentos de outros motoristas, como modulava a velocidade para evitar freadas bruscas, a maneira natural com que lidava com situações complicadas. A reunião foi melhor do que o esperado, comentou finalmente, quebrando o silêncio.
Nota-se em sua postura, respondeu Laura, o observando brevemente pelo espelho retrovisor. Parece mais relaxado. Heitor se surpreendeu que ela pudesse lê-lo tão facilmente, mesmo após tantos anos. Durante o casamento, Laura fora a única pessoa capaz de decifrar seus estados de ânimo com apenas um olhar, uma habilidade que ele dera como certa até perdê-la. Os franceses queriam que eu me adaptasse aos métodos deles, explicou, sentindo uma estranha necessidade de compartilhar. Mas pela primeira vez em anos, defendi nossa maneira de fazer as coisas. Nossa, perguntou Laura, com um sorriso que Heitor pôde captar no reflexo do espelho. A brasileira, se corrigiu rapidamente, embora ambos soubessem que dissera exatamente o que pensava. Quando chegaram à mansão, Heitor hesitou antes de descer do veículo. A casa, com seus 5 quartos e jardim impecavelmente cuidado, de repente lhe pareceu muito grande e silenciosa. Beatriz havia terminado sua jornada, e a perspectiva de passar a tarde sozinho com seus pensamentos não lhe parecia atraente. Laura, disse impulsivamente, que tal tomarmos um café? Tenho uma cafeteira italiana que prepara café melhor que qualquer restaurante de São Paulo. Laura hesitou, e Heitor pôde ver o conflito interno refletido em seus olhos. Era claramente uma violação dos limites profissionais que estabelecera com tanto cuidado durante o dia. Não acho apropriado, Sr. Almeida, respondeu finalmente. Heitor o corrigiu suavemente. E é só um café entre velhos conhecidos. Após um momento que se sentiu eterno, Laura assentiu. Só um café, mas terei que ir embora em breve. Minha tia me espera para jantar. A cozinha da mansão, projetada por um arquiteto italiano e equipada com eletrodomésticos de última geração, parecia ridiculamente ostentosa para a simples tarefa de preparar café. Heitor se movia com desajeito entre os armários, claramente pouco familiarizado com sua própria cozinha. Deixe-me, disse Laura com um sorriso divertido, assumindo o controle da cafeteira com gestos seguros. Algumas coisas nunca mudam. Você continua um desastre na cozinha. Enquanto Laura preparava o café, Heitor a observou se movimentar pelo ambiente com uma familiaridade que o tranquilizava e o inquietava ao mesmo tempo. Era como se os anos se tivessem desvanecido, como se ela continuasse pertencendo àquele lugar, à sua vida. Sua casa é impressionante, comentou Laura, olhando pela janela para o jardim meticulosamente cuidado. Muito diferente daquele apartamento de estudante onde morávamos. Maior, mas não necessariamente melhor, admitiu Heitor, surpreso com sua própria honestidade. Sentaram-se na varanda, com São Paulo se estendendo diante deles como um tapete de luzes que começavam a se acender. O café estava perfeito, exatamente como Laura costumava prepará-lo quando eram jovens. Posso lhe fazer uma pergunta? Disse Heitor após vários minutos de silêncio confortável. Laura assentiu, embora sua postura se tensionasse ligeiramente. Por que você aceitou este trabalho? Com todas as empresas de transporte em São Paulo, qual era a probabilidade de você acabar dirigindo para mim? Laura guardou silêncio por longo tempo, olhando fixamente para sua xícara de café. Quando finalmente ergueu o olhar, seus olhos brilhavam com uma determinação que Heitor reconheceu como nova. Não foi coincidência, admitiu finalmente. Quando vi seu nome na lista de clientes, pedi especificamente para ser designada a você. Heitor sentiu como se o chão se movesse sob seus pés. Por quê? Porque precisava me provar que podia estar em sua presença sem me desmoronar, respondeu Laura com uma honestidade que cortava como uma faca. E porque precisava que você visse que não sou mais a mulher pequena que você deixou para trás. A confissão flutuou entre eles como uma bomba que acabara de explodir silenciosamente.
Heitor percebeu que aquele reencontro não havia sido obra do destino, mas o resultado de uma decisão corajosa e calculada de uma mulher que havia crescido de maneiras que ele estava apenas começando a compreender. O silêncio que se seguiu à confissão de Laura se estendeu como uma teia invisível entre ambos. Heitor sentia que cada certeza que construíra sobre seu passado se desmoronava como um castelo de cartas. A mulher que considerara previsível, a esposa submissa que dera como certa, havia orquestrado aquele reencontro com uma estratégia que ele próprio admiraria no mundo dos negócios. Não sei se me sentir lisonjeado ou manipulado, murmurou finalmente, deixando sua xícara sobre a mesa de vidro com mais força do que o necessário. Laura o olhou diretamente nos olhos, sem piscar. Ambos, provavelmente. Mas não mais do que você me manipulou durante 10 anos de casamento. A acusação atingiu Heitor como um soco. Eu nunca a manipulei. Tudo o que fiz foi por nós, por nosso futuro. Nosso futuro? Laura inclinou-se para a frente e, pela primeira vez desde amanhã, a máscara de profissionalismo desabou completamente. Em que momento do processo de construção de seu império você me perguntou o que eu queria? Quando me consultou se eu queria me mudar 3 vezes em 5 anos seguindo suas oportunidades de negócio? Quando considerou que talvez eu também tivesse sonhos? Heitor abriu a boca para se defender, mas as palavras não chegaram. As lembranças que mantivera cuidadosamente editadas começaram a se reproduzir em sua mente com uma clareza brutal. Laura sugerindo que tirassem férias e ele respondendo que depois do próximo contrato. Laura mencionando que queria fazer aulas de francês e ele dizendo que não tinha tempo para hobbies. Laura propondo que tentassem ter filhos e ele adiando a conversa até que a empresa estivesse mais estável. Você decidiu pelos dois, continuou Laura, sua voz agora mais suave, mas não menos firme. E quando finalmente percebi que em sua visão de futuro eu era apenas um acessório elegante, já era tarde demais para mudar as coisas. As luzes de São Paulo piscavam ao longe, como testemunhas silenciosas de uma conversa que havia demorado 15 anos para acontecer. Heitor sentiu um peso no peito que não experimentara desde os dias posteriores ao divórcio. Mas você me ama. Amava, se corrigiu rapidamente. Sei que me amava. Claro que eu te amava, respondeu Laura, e sua voz se quebrou ligeiramente. Te amei com cada fibra do meu ser. Mas te amar não significava desaparecer. Isso é exatamente o que eu fiz durante os últimos anos de nosso casamento. Desapareci. Heitor se lembrou subitamente dos últimos jantares que haviam compartilhado como casal. Ele falando interminavelmente sobre projetos e expansões, enquanto Laura assentia em silêncio. Seus olhos cada vez mais distantes, como se estivesse presente fisicamente, mas habitando um mundo completamente diferente. Por que não me disse nada? Perguntou, embora no fundo soubesse a resposta. Eu tentei, Laura sorriu com amargura, mas cada vez que eu tentava falar sobre nós, você transformava isso em uma conversa sobre o trabalho. Quando fechar este contrato, depois da reunião com os investidores, quando as coisas se estabilizarem, sempre havia algo mais importante do que nós. Heitor se levantou e caminhou até a grade da varanda, precisando de espaço para processar a enxurrada de verdades que Laura estava compartilhando. De sua posição, podia ver as luzes das torres do parque onde tivera sua reunião naquela manhã, edifícios que representavam tudo o que conseguira construir, sacrificando o que realmente importava. E agora? Perguntou sem se virar. O que você quer agora, Laura? Respeito, respondeu ela sem hesitar. Quero que me veja como sou agora, não como fui com você. Quero que entenda que a mulher que você deixou para trás cresceu, aprendeu, se fortaleceu. Quero que saiba que não preciso mais da sua aprovação para validar minha existência. Alessandro se virou lentamente. Helena permanecia sentada em sua poltrona.
Mas havia algo real em sua postura, uma dignidade que ele não se lembrava de ter visto antes. Era como se estivesse vendo uma pessoa completamente nova que havia emergido das cinzas de quem fora sua esposa. "E nós?", perguntou ele, embora não estivesse certo de querer ouvir a resposta. Helena se levantou e pegou sua bolsa. "Não há um nós, Alessandro. Há um você que está começando a se questionar se valeu a pena sacrificar tanto pelo sucesso. E há um eu que já encontrou a resposta para essa pergunta." Enquanto caminhava para a porta, Helena parou e o olhou pela última vez. "Amanhã cedo tenho que levar outro cliente para o aeroporto de Guarulhos. Mas se precisar de transporte no futuro, pode solicitar meus serviços. Só lembre-se que agora sou sua motorista, não sua esposa." A porta se fechou com um clique suave, deixando Alessandro sozinho, com o eco de palavras que mudariam para sempre a maneira como ele se via. 3 semanas se passaram desde aquela tarde na varanda, e Alessandro não conseguia tirar da cabeça as palavras de Helena. Todas as manhãs, quando Carmen lhe anunciava que Miguel havia voltado da sua recuperação, ele inventava desculpas para continuar solicitando os serviços da empresa de transportes. Precisava de tempo para processar, para entender, e, estranhamente, a presença silenciosa de Helena durante seus trajetos lhe proporcionava uma paz que não havia experimentado em anos. Naquela manhã era diferente. Isabela Vargas, sua noiva há 2 anos, havia voltado de Paris, onde estivera supervisionando a abertura de uma nova galeria de arte. Ele a conhecera num jantar beneficente da alta sociedade paulistana. Bela, elegante, conectada com a elite cultural europeia e perfeitamente moldada para ser a esposa de um magnata da tecnologia. "Meu amor", a voz melodiosa de Isabela ressoou na entrada do apartamento. "Por que você continua usando essa empresa de transporte barata?" "Achei que o Miguel tinha voltado." Alessandro levantou o olhar do seu notebook, onde estava revisando os últimos relatórios da negociação com os franceses. Isabela se aproximou com a graça de uma modelo de passarela, seus saltos Louboutin marcando um ritmo preciso sobre o mármore do chão. "Bom dia, Isabela", respondeu ele, levantando-se para lhe dar um beijo na bochecha. "O Miguel está disponível, mas descobri que os serviços dessa empresa são satisfatórios." Isabela arqueou uma sobrancelha perfeitamente depilada. "Satisfatórios. Alessandro, você é um dos empresários mais importantes do Brasil. Não pode andar por aí em carros de 2ª categoria. O que nossos sócios vão pensar?" Alessandro sentiu uma irritação familiar. Durante os 2 anos de relacionamento, Isabela havia demonstrado uma preocupação obsessiva com as aparências, com manter o status que correspondia à sua posição social. Era exatamente o tipo de mulher que o mundo esperava que ele escolhesse, sofisticada, ambiciosa e completamente alinhada com seus objetivos profissionais. "Os carros são de primeira", replicou ele, "e o serviço é excelente." "Ah, por favor." Isabela se deixou cair elegantemente no sofá de couro italiano. "Conversei com a Carmen ontem. Ela me disse que sua motorista é uma mulher de meia idade de alguma cidade do interior de Minas. Sério que você acha que essa imagem projeta o poder que você construiu?" Algo na forma desdenhosa, como Isabela se referiu a Helena, acendeu uma fúria que Alessandro não esperava. Helena é uma profissional excepcional. Conhece São Paulo melhor do que qualquer motorista que eu já tive. "Helena?" Isabela se incorporou, seus olhos azuis brilhando com uma curiosidade perigosa. "Você conhece o nome dela?" "Alessandro, não me diga que você se apegou à empregada." "Ela não é uma empregada." A voz de Alessandro soou mais firme do que ele pretendia. "Ela é uma motorista profissional que faz seu trabalho com excelência." Isabela o estudou com o olhar calculista que havia aperfeiçoado nos salões da alta sociedade parisiense. "Tem algo que você não está me contando. Em 2 anos de relacionamento, nunca te vi defender tão apaixonadamente um funcionário."
Alessandro caminhou até a janela, observando o jardim onde um jardineiro podava meticulosamente os arbustos. Como poderia explicar a Isabela que Helena representava uma conexão com uma versão de si mesmo que ele havia perdido? Como poderia fazê-la entender que nas conversas silenciosas durante os trajetos, ele encontrava uma paz que não sentia nem mesmo em sua própria casa? Simplesmente valorizo a competência profissional, disse ele finalmente. Muito bem. Isabela se levantou e se aproximou dele, envolvendo-o com os braços por trás. Mas espero que você não tenha esquecido que na semana que vem temos o jantar com os Rothschild. É crucial para nossos planos de expansão na França e preciso que você esteja completamente focado. Alessandro assentiu, mas algo em seu interior se rebelou contra a facilidade com que Isabela dava como certo que seus planos eram também os dele. Era exatamente a mesma atitude que Helena lhe havia reprovado. A presunção de que ele tomaria todas as decisões importantes sem consultar sua parceira. Aliás, acrescentou Isabela, dirigindo-se às escadas, mandei a Carmen cancelar os serviços dessa empresa de transportes. O Miguel pode retomar suas funções imediatamente. Não. A palavra saiu da boca de Alessandro com uma firmeza que o surpreendeu até mesmo a ele. Isabela parou bruscamente, virando-se lentamente. Perdão, disse que não. Eu decido quais serviços de transporte uso para meus negócios. Durante um momento que pareceu eterno, Isabela o olhou como se não o reconhecesse. Seus olhos se estreitaram levemente e Alessandro pôde ver as engrenagens de sua mente trabalhando, calculando, avaliando essa inesperada resistência. Claro, meu amor, disse ela finalmente com um sorriso que não chegava aos seus olhos. Só estava pensando no que era melhor para você. Mas se você insiste em manter esses serviços, respeitarei sua decisão. Alessandro assentiu, mas algo no tom excessivamente doce de Isabela lhe causou uma inquietação que não conseguiu identificar. Enquanto ela subia as escadas, ele se perguntou quando começara a sentir que sua própria casa se havia transformado num campo de batalha, onde cada decisão era uma luta pelo controle. Pela primeira vez em anos, Alessandro Mendoza se sentiu um estranho em sua própria vida. O céu paulistano escurecera dramaticamente durante a tarde, carregando-se de nuvens escuras que ameaçavam descarregar a tempestade mais intensa do outono. Alessandro passara o dia em uma série de reuniões exaustivas com investidores japoneses, e quando finalmente saiu dos escritórios da Faria Lima, as primeiras gotas começavam a cair sobre o asfalto. Helena o esperava perto do Mercedes, verificando as condições meteorológicas em seu telefone com o senho franzido. Fazia um mês que ela trabalhava como sua motorista regular, e naquele tempo eles haviam desenvolvido uma rotina silenciosa, mas confortável. Ele se concentrava em suas ligações de trabalho enquanto ela navegava espertamente pelo trânsito paulistano. As previsões não são boas, anunciou Helena enquanto ele se acomodava no banco de trás. Recomendam evitar os túneis e as áreas baixas da cidade. Poderíamos pegar a Marginal Pinheiros, embora seja mais longo. Confio no seu critério, respondeu Alessandro, e se surpreendeu com a facilidade com que lhe era delegar uma decisão a ela. Com Isabela, cada pequena escolha se transformava numa negociação diplomática. Helena colocou o veículo em movimento justo quando o céu se abriu completamente. A chuva batia no para-brisa com uma intensidade que transformava o mundo exterior numa aquarela borrada. Apesar da tempestade, Helena dirigia com uma calma que tranquilizou Alessandro, que havia desenvolvido uma confiança absoluta em suas habilidades ao volante. Preciso fazer uma parada nos escritórios da Mendoza Inovações, disse Alessandro, lembrando-se subitamente dos documentos que havia esquecido em seu escritório. Os contratos com os japoneses estão na minha mesa. Helena assentiu,
e modificou a rota, adentrando o distrito financeiro onde as ruas começavam a inundar perigosamente. Enquanto avançavam pela Avenida Paulista, a água começou a se acumular nas áreas mais baixas, criando poças que pareciam pequenos lagos urbanos. Alessandro, disse Helena, usando o nome dele pela primeira vez em semanas. Acho que deveríamos voltar. O nível da água está subindo muito rápido. Mas naquele instante, o motor do Mercedes começou a falhar. Helena tentou acelerar suavemente, mas o veículo havia ficado preso numa interseção onde a água lhes chegava até as rodas. As luzes do painel acenderam-se como uma árvore de Natal, indicando múltiplas falhas do sistema. O motor afogou, diagnosticou Helena com calma profissional, embora Alessandro pudesse detectar uma nota de preocupação em sua voz. Vamos ter que esperar que o nível da água baixe ou chamar um guincho. Alessandro olhou pela janela. A água continuava subindo e outros veículos começavam a experimentar os mesmos problemas. A tempestade havia transformado São Paulo numa versão urbana do dilúvio universal. Quanto tempo você acha que vai demorar para baixar? Perguntou ele. Com essa intensidade, pelo menos 2 horas, respondeu Helena, consultando os aplicativos meteorológicos. Mas tem um problema maior. Ela apontou para sua maleta de couro, que continha os contratos avaliados em 50 milhões de euros que os japoneses precisavam revisar antes de seu voo da meia-noite. A água havia começado a infiltrar-se pelas juntas das portas, ameaçando arruinar documentos irrevogáveis. Me dá a maleta, disse Helena com determinação. Conheço essa região. Tem um prédio de escritórios a 2 quadras, onde podemos nos abrigar até a tempestade passar. Helena, você não pode andar nessas condições, protestou Alessandro. Estou com botas impermeáveis e conheço cada centímetro dessas ruas, replicou ela, já tirando o blazer de seu uniforme. Você está com sapatos de couro italiano que não durariam nem 5 minutos na água. Sem esperar resposta, Helena pegou a maleta e saiu do veículo. Alessandro a viu avançar com determinação através da tempestade, sua figura pequena lutando contra o vento e a chuva, enquanto protegia os documentos com o próprio corpo. 20 minutos depois, ela voltou completamente encharcada, mas sorrindo triunfalmente. Os documentos estão seguros na recepção do prédio da Faria Lima 200. Conheci o segurança. Ele me deixou usar a impressora dele para fazer cópias de segurança. Alessandro a olhou com uma mistura de espanto e gratidão que não sentia há anos. Essa mulher havia arriscado sua segurança para proteger seus interesses comerciais, demonstrando uma lealdade e competência que nenhum de seus funcionários mais bem pagos havia demonstrado jamais. Helena, começou ele, mas ela o interrompeu. É meu trabalho, disse ela simplesmente, embora seus olhos brilhassem com algo que ia além do profissionalismo. Enquanto esperavam a água baixar, sentados no Mercedes inundado como náufragos numa ilha urbana, Alessandro percebeu que essa mulher extraordinária sempre estivera ali, esperando que ele fosse suficientemente sábio para vê-la realmente. A tempestade rugia lá fora, mas dentro do veículo, pela primeira vez em 15 anos, Alessandro se sentiu completamente seguro. Igor havia começado a retroceder lentamente, mas o Mercedes continuava imóvel na interseção inundada. As luzes de emergência de outros veículos presos piscavam como vagalumes urbanos na penumbra tempestuosa. Helena havia conseguido contatar um serviço de guinchos, mas eles haviam informado que demorariam pelo menos 2 horas para chegar devido à quantidade de carros avariados por toda a cidade. Os japoneses vão ter que adiar sua decisão, murmurou Alessandro, mais para si mesmo do que para Helena. Sem esses documentos assinados antes da meia-noite, todo o processo de negociação será atrasado por meses. Não necessariamente, respondeu Helena, virando-se em seu assento para olhá-lo diretamente.
Enquanto esperava no prédio, ouvi parte da sua conversa telefônica com a equipe jurídica. Você não havia considerado apresentar os contratos digitalmente? Uma videoconferência com assinatura eletrônica poderia resolver o problema. Alessandro a olhou com surpresa. Durante o mês em que Helena havia sido sua motorista, ele havia feito dúzias de ligações de trabalho na presença dela, mas nunca havia imaginado que ela prestasse atenção aos detalhes técnicos de suas negociações. Os japoneses são muito tradicionais, explicou ele. Preferem os documentos físicos, as assinaturas manuscritas. É uma questão cultural. Mas também são extremamente práticos, contra-argumentou Helena. Se você explicar a eles que é uma situação de força maior causada pela tempestade e que a alternativa é atrasar a negociação vários meses, eles poderiam considerar a opção digital como uma solução elegante. Alessandro processou a sugestão, surpreendido pela perspicácia de Helena. Durante seu casamento, ela raramente havia opinado sobre seus assuntos comerciais, não porque não tivesse ideias valiosas, mas porque ele nunca se havia incomodado em pedir sua perspectiva. Como você sabe tanto sobre protocolo empresarial japonês? Perguntou ele. Helena sorriu com uma mistura de timidez e orgulho. Durante esses anos eu aprendi idiomas: japonês, mandarim, francês. Também fiz um curso de protocolo internacional. Pensei que poderia ser útil para o trabalho de motorista executiva. Você fala japonês? Alessandro não conseguia esconder seu espanto. Watashi wasukoshi hanashimasu, respondeu Helena em japonês perfeito. Falo um pouco. Bem, na verdade falo bastante bem. Alessandro ficou em silêncio, absorvendo essa revelação. A mulher que ele havia considerado intelectualmente limitada havia estado se educando e crescendo de maneiras que ele jamais havia imaginado. Ele se sentiu repentinamente pequeno, como se todas as suas conquistas empresariais diminuíssem diante da determinação silenciosa de Helena por reinventar a si mesma. "Por que você não me disse antes?" perguntou ele. "Por que você não me perguntou?" respondeu Helena com simplicidade. "E porque durante nosso casamento meus interesses intelectuais não pareciam importantes para você." A acusação, dita sem malícia, mas com honestidade brutal, atingiu Alessandro como um soco no estômago. Ele se lembrou vagamente de conversas onde Helena havia mencionado querer estudar idiomas, fazer cursos, expandir seus horizontes. Ele havia concordado distraído, ocupado com seus próprios projetos, sem perceber que estava silenciando sistematicamente as aspirações de sua esposa. "Você estava certa sobre os japoneses", admitiu ele finalmente. "Sua sugestão é brilhante." Helena assentiu modestamente. "Ouvi muitas das suas negociações durante este mês. Você lidou com situações muito mais complicadas do que essa. Você estava analisando minhas estratégias de negociação?" "É difícil não fazer isso", Helena deu de ombros. "Quando você dirige para alguém durante horas, todos os dias, acaba aprendendo como ele pensa, como ele resolve problemas. Você tem um talento natural para encontrar soluções criativas quando as pessoas dizem que algo é impossível." Alessandro sentiu um calor estranho no peito. Durante anos, ele havia buscado reconhecimento profissional em conselhos administrativos, revistas de negócios e conferências internacionais. Mas essa validação simples e honesta de Helena lhe produzia uma satisfação mais profunda do que qualquer prêmio empresarial. "Vou ligar para o Tanaka", disse ele, tirando seu telefone. "Vamos ver se consigo convencê-lo de que a tecnologia pode ser tão elegante quanto a tradição." Enquanto discava o número, Helena voltou a se virar para a frente, dando-lhe privacidade para a ligação. Mas Alessandro pôde ver o reflexo dela no espelho retrovisor e a expressão de concentração profissional em seu rosto o tranquilizou de uma maneira que não havia experimentado em anos. Pela primeira vez desde seu divórcio, Alessandro Mendoza
Não se sentia sozinho enfrentando um desafio empresarial. Ele tinha alguém em sua equipe que não apenas entendia os aspectos técnicos de seu trabalho, mas também se preocupava genuinamente com seu sucesso. A ligação para o Japão começou, e enquanto ele explicava a situação em seu japonês básico, salpicado de inglês, ele pôde ouvir Helena sussurrando discretamente as frases corretas em japonês, ajudando-o a navegar os protocolos culturais com uma elegância que ele jamais teria conseguido sozinho. No meio de uma tempestade que havia paralisado São Paulo, Alessandro descobriu que havia encontrado algo que não sabia que estava procurando: uma verdadeira parceira. Na manhã seguinte, amanheceu cristalina após a tempestade, como se São Paulo tivesse sido lavado e polido durante a noite. Alessandro chegou ao seu escritório nas Torres do Itaú com uma energia renovada, ainda processando o sucesso da negociação com os japoneses. A videoconferência havia funcionado perfeitamente e os contratos haviam sido assinados digitalmente pouco antes da meia-noite, graças em grande parte às sugestões estratégicas de Helena. Carmen o recebeu com uma expressão estranha, mistura de confusão e preocupação. Senhor Mendoza, recebi várias ligações esta manhã da empresa de transportes. Ao que parece, há algum problema com a designação da sua motorista habitual. Que tipo de problema? Perguntou Alessandro, sentindo imediatamente um alarme em seu interior. Dizem que receberam reclamações sobre o serviço da senhora Ruiz. Reclamações específicas sobre impuntualidade, atitude pouco profissional e comportamento inadequado com os clientes. Alessandro parou bruscamente. Isso é impossível. Helena é a motorista mais profissional que já tive em anos. Carmen consultou suas anotações com evidente desconforto. As reclamações vieram diretamente de uma fonte que se identificou como próxima a você. Alguém que, aparentemente, tem autoridade para falar em seu nome. Um frio gelado percorreu a espinha dorsal de Alessandro. Só havia uma pessoa em sua vida que poderia ter a ousadia de agir em seu nome sem consultá-lo: Isabela. Quando chegaram essas reclamações? Esta madrugada, múltiplas ligações entre 2 e 4 horas da manhã. Quem fez as ligações parecia muito determinado a que a senhora Ruiz fosse removida do serviço imediatamente. Alessandro sentiu uma fúria que não experimentava há anos. A manipulação calculada de Isabela não era apenas uma traição à sua confiança, mas um ataque direto contra Helena, que não havia feito nada além de realizar seu trabalho com excelência excepcional. Carmen, ligue para a empresa de transportes imediatamente. Explique a eles que essas reclamações são completamente falsas e não autorizadas. Quero Helena como minha motorista, e qualquer mudança deve ser aprovada diretamente por mim. Claro, senhor, respondeu Carmen, aliviada de ter instruções claras. Devo informar algo mais à empresa? Sim. Alessandro caminhou até a janela, observando o trânsito que fluía normalmente após o caos da noite anterior. Diga a eles que estou considerando assinar um contrato exclusivo com eles, mas apenas se puderem garantir que certos funcionários mal intencionados não interfiram com meus serviços. 1 hora depois, Helena ligou diretamente para seu telefone pessoal. Sua voz soava profissional, mas Alessandro pôde detectar uma tensão subjacente. Senhor Mendoza, fui informada de que houve algumas complicações com minha designação à sua conta. Se preferir outro motorista, entendo perfeitamente. Helena, essas reclamações são completamente falsas, disse Alessandro sem rodeios, e acho que sei exatamente quem as fez. Um silêncio se estendeu pela linha telefônica. Quando Helena finalmente falou, sua voz era mais suave, mais pessoal. Isabela? Como você sabe? Uma mulher me ligou ontem à tarde, logo depois que chegamos na sua casa. Ela se identificou como sua noiva e me sugeriu muito claramente que procurasse emprego em outra parte de São Paulo.
Alessandro sentiu sua ira se intensificar. O que você disse a ela? Que minha relação profissional era com você, não com ela. Que se você tivesse algum problema com meu serviço, era perfeitamente capaz de me comunicar diretamente. E você estava certa. Alessandro se recostou em sua cadeira, admirando mais uma vez a forma elegante com que Helena lidava com situações difíceis. Como ela respondeu? Ela me disse que eu não entendia meu lugar na sua vida. Que eu era uma empregada temporária que logo seria substituída por alguém mais apropriado para o seu status social. As palavras de Isabela, relatadas com a precisão tranquila de Helena, soavam ainda mais venenosas em segunda mão. Alessandro percebeu que sua noiva havia mostrado um lado de sua personalidade que ele havia estado ignorando deliberadamente. Helena, quero que você saiba algo, disse ele, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Durante esses 2 meses, você demonstrou mais integridade profissional e pessoal do que muitas pessoas que conheci em 20 anos de negócios. Não permitirei que ninguém, absolutamente ninguém, interfira com isso. Obrigada, respondeu Helena, e Alessandro pôde ouvir a emoção genuína em sua voz. Isso significa muito para mim. Nos vemos às 9 como sempre, disse Alessandro. E Helena, tenho a sensação de que vai ser um dia muito interessante. Depois de desligar, Alessandro ficou olhando pela janela, processando a magnitude da traição de Isabela. Não se tratava apenas de ciúmes ou insegurança. Era uma tentativa deliberada de controlar e manipular sua vida profissional. Era exatamente o tipo de comportamento que havia destruído seu casamento com Helena. A presunção de que outros podiam tomar decisões importantes em seu nome. Mas desta vez, Alessandro não iria permitir que ninguém mais escrevesse o roteiro de sua vida. Desta vez, ele lutaria pelo que realmente importava. Naquela tarde, Alessandro voltou para o apartamento em Higienópolis com uma determinação que não sentia há anos. Isabela o esperava na sala principal, elegantemente disposta no sofá de veludo azul, folheando uma revista de arte enquanto tomava chá em porcelana de Sèvres. A cena era perfeita, cuidadosamente orquestrada para projetar a imagem da esposa ideal do magnata de sucesso. Meu amor, cumprimentou Isabela sem levantar o olhar da revista. Como foi seu dia? Espero que você tenha resolvido aquele problema com o transporte. Sim, respondeu Alessandro, permanecendo de pé em vez de se sentar ao lado dela como costumava fazer. Resolvi o problema. Na verdade, descobri que o problema era você. Isabela levantou o olhar lentamente, seus olhos azuis mostrando uma calculada inocência. Não sei do que você está falando, Alessandro. Você está bem? Parece tenso. Você ligou para a empresa de transportes ontem à noite, se passando por alguém autorizado a falar em meu nome. Inventou reclamações falsas sobre a Helena para que a demitissem. Isabela deixou a revista de lado, com movimentos deliberadamente lentos, como uma atriz que se prepara para sua grande cena. Ah, isso. Bem, alguém tinha que tomar providências. Aquela mulher claramente não era adequada para sua posição social. Quem lhe deu o direito de tomar essa decisão por mim? Alessandro, por favor. Isabela se levantou com graça felina, aproximando-se dele com um sorriso que não chegava aos seus olhos. Somos um casal. Parte do meu trabalho é proteger sua imagem, cuidar para que as pessoas certas o cerquem. Aquela motorista era inadequada. Helena é a melhor motorista que já tive em anos. Ela é pontual, profissional, competente e honesta. O que exatamente a torna inadequada? Isabela riu, um som cristalino que em qualquer outro momento Alessandro teria encontrado encantador, mas que agora lhe soava falso e calculado. Alessandro, querido, você é muito bondoso. Você não vê o que é óbvio para todos os outros. Aquela mulher tem uma agenda pessoal com você. A forma como ela olha para você, como ela encontra desculpas para conversar com você. Eu não sou cega. E se fosse verdade,
Perguntou Alessandro, surpreendendo Isabela com sua resposta. E se Helena tivesse sentimentos por mim, isso lhe daria o direito de sabotar seu sustento? Isabela piscou, claramente não esperando essa reação. Você está defendendo outra mulher na frente da sua noiva? Estou defendendo uma pessoa honesta na frente de uma manipuladora, replicou Alessandro com uma frieza que nunca havia usado com Isabela. O rosto de Isabela endureceu, e pela primeira vez em 2 anos, Alessandro viu sua verdadeira personalidade sem o verniz de charme sofisticado. Muito bem, disse ela com voz gelada. Já que você insiste em ser tão direto, serei igualmente clara. Aquela motorista é sua ex-esposa, não é? Alessandro ficou imóvel. Como você sabe? Por favor, Alessandro. Tenho contatos em toda a alta sociedade paulistana. Helena Ruiz, divorciada do empresário de tecnologia Alessandro Mendoza em 2009. Não foi difícil descobrir assim que comecei a suspeitar. Isabela caminhou até a janela, observando o jardim enquanto falava com uma calma que resultava mais ameaçadora do que qualquer grito. O que me incomoda não é que ela seja sua ex-esposa, continuou ela. É que você mentiu por omissão durante 2 meses. É que você permitiu que aquela mulher se infiltrasse novamente em sua vida sem ter a cortesia de me informar. Não te informei porque não era da sua conta, respondeu Alessandro. Helena é minha motorista, nada mais. Nada mais? Isabela se virou, seus olhos brilhando com uma fúria fria. Então não te importará demiti-la imediatamente. Se realmente não significa nada para você, não deveria ser problema usar outro serviço de transporte. Alessandro percebeu que havia chegado a um momento de definição. Isabela estava lhe dando um ultimato disfarçado de lógica, exatamente o tipo de manipulação que ele havia aprendido a reconhecer nas negociações comerciais. Não vou demitir Helena, disse ele finalmente. E não vou permitir que você ou qualquer outra pessoa dite como gerencio meus assuntos profissionais. Isabela o olhou como se ele fosse um estranho. Você está escolhendo sua ex-esposa em vez de mim? Estou escolhendo a honestidade em vez da manipulação, respondeu Alessandro. Estou escolhendo o respeito em vez do controle. Entendi. Isabela caminhou em direção às escadas, mas parou no primeiro degrau. Espero que você saiba o que está fazendo, Alessandro. Espero que essa nostalgia pelo seu passado valha a pena quando destruir seu futuro. Enquanto Isabela subia as escadas, seus saltos marcando um ritmo de despedida sobre o mármore, Alessandro se sentiu estranhamente liberto. Pela primeira vez em 2 anos, ele havia defendido seus princípios sem se preocupar com as consequências sociais ou profissionais. Ele se dirigiu à varanda onde tomara café com Helena semanas atrás e percebeu que havia tomado a primeira decisão verdadeiramente autêntica de sua vida adulta. Não sabia para onde isso o levaria, mas pela primeira vez em décadas, ele estava disposto a descobrir. Uma semana após a confrontação com Isabela, Alessandro notou uma mudança sutil, mas significativa em Helena. Durante seus trajetos diários, ela parecia mais distante, mais imersa em seus pensamentos. As conversas espontâneas que haviam começado a florescer entre eles haviam se reduzido a trocas estritamente profissionais. Isabela havia abandonado o apartamento no dia seguinte à discussão, levando apenas seus pertences pessoais e deixando para trás o anel de noivado sobre a mesa de jantar, junto com uma nota que simplesmente dizia: "Quando você recuperar a sanidade, sabe onde me encontrar." Alessandro sentira mais alívio do que tristeza, um sinal claro de que seu relacionamento havia sido construído sobre fundamentos errados. Naquela manhã, enquanto Helena o conduzia a uma reunião com os investidores alemães, Alessandro decidiu quebrar o silêncio que se instalara entre eles. "Está tudo bem, Helena? Você parece preocupada ultimamente."
Helena manteve o olhar fixo no trânsito, mas Alessandro pôde ver no espelho retrovisor como seus nós dos dedos se enrijeciam sobre o volante. Só assuntos pessoais, respondeu evasivamente. Nada que afete meu trabalho. Helena, Antônio se inclinou para a frente. Depois de tudo o que compartilhamos nessas semanas, espero que você saiba que pode confiar em mim. Durante vários minutos, o único som no veículo foi o ronco do motor e o tráfego matutino de São Paulo. Finalmente, Helena falou com uma voz tão baixa que Antônio teve que se esforçar para ouvi-la. Recebi uma proposta de emprego, uma oportunidade que sempre sonhei em ter. Antônio sentiu um aperto no estômago. Que tipo de proposta? Uma multinacional de logística precisa de um diretor de operações para o escritório de Londres. Alguém que fale vários idiomas, que entenda de protocolo internacional, que possa lidar com clientes executivos de diferentes culturas. Helena parou em um semáforo e finalmente se virou para olhá-lo diretamente. Seus olhos verdes brilhavam com uma mistura de emoção e conflito. É exatamente o tipo de posição que me preparei para conseguir durante esses anos. O salário é mais do que ganharia no Brasil em uma década inteira. Quando você teria que dar uma resposta? Perguntou Antônio, embora cada palavra lhe custasse um esforço físico. Na semana que vem. Eles querem que eu comece em janeiro. O semáforo abriu, mas Helena não se moveu imediatamente. Outros motoristas começaram a buzinar, obrigando-a a retomar a marcha, mas Antônio mal se deu conta do barulho externo. Você vai aceitar? Perguntou, embora temesse a resposta. Não sei. Helena suspirou profundamente. Durante anos, uma oportunidade como esta era tudo o que eu queria. A possibilidade de mostrar meu valor profissional, de construir uma carreira que me pertença completamente. Mas agora o quê? Agora tenho medo de estar fugindo de novo, admitiu Helena com uma honestidade que cortou o ar como uma faca. Quando me separei de você, fugi para Curitiba. Quando minha tia ficou doente, fugi para São Paulo. Agora que as coisas estão se complicando emocionalmente, tenho a tentação de fugir para Londres. Antônio percebeu que havia chegado a outro momento crucial em sua vida. Ele podia ficar calado, permitir que Helena tomasse a decisão sem interferência, respeitando sua autonomia como havia aprendido a fazer. Ou podia lutar por algo que havia levado 15 anos para valorizar realmente. Helena, disse finalmente, o que você realmente quer? Não o que você deveria querer, não o que seria lógico ou prático, o que seu coração te diz para fazer. Helena permaneceu em silêncio por tanto tempo que Antônio pensou que ela não iria responder. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de vulnerabilidade. Meu coração me diz para ficar. Para ver o que acontece se duas pessoas que se amaram profundamente tentarem se conhecer novamente como as pessoas em que se tornaram. E sua cabeça? Minha cabeça me diz que sou uma boba por arriscar meu futuro profissional por um homem que já me quebrou o coração uma vez. Antônio sentiu o peso da história entre eles, a dor que havia causado, as oportunidades perdidas. Mas também sentiu algo novo, a possibilidade de redenção, de uma segunda chance construída sobre bases completamente diferentes. Helena, disse suavemente, desta vez quero que você seja quem tome a decisão. Sem pressão, sem influência minha. Mas quero que você saiba algo antes de decidir. O quê? Que nestes meses redescobri a mulher extraordinária da qual me apaixonei há 20 anos. E conheci a mulher ainda mais extraordinária em que você se tornou. E que, aconteça o que acontecer, respeitarei completamente sua decisão. O Mercedes parou em frente ao prédio onde Antônio tinha sua reunião. Mas nenhum dos dois se moveu para sair do veículo, suspensos em um momento que mudaria o curso de suas vidas para sempre. Os dias seguintes transcorreram em uma tensão silenciosa que Antônio não havia experimentado desde as negociações mais complicadas de sua carreira.
Helena mantinha seu profissionalismo impecável, mas ambos estavam conscientes de que cada trajeto compartilhado poderia ser o último. A proposta de Londres tinha data limite para sexta-feira e era quinta-feira à tarde. Antônio havia passado a semana em um estado de introspecção que o havia levado a questionar tudo o que acreditava saber sobre si mesmo. Pela primeira vez em sua vida adulta, havia algo que desejava mais que o sucesso profissional. A oportunidade de construir um relacionamento autêntico com Helena, baseado em respeito mútuo em vez de papéis predefinidos. Naquela tarde, depois de uma reunião particularmente tensa com o Conselho Administrativo da Inovações Paulista, Antônio tomou uma decisão que o surpreendeu até a ele mesmo. Helena, disse enquanto ela preparava o veículo para o retorno para casa, preciso fazer uma parada antes de irmos para a mansão. Claro, onde precisa ir? Às instalações da Inovações Paulista. Tem algo que preciso resolver antes de você tomar sua decisão sobre Londres. Helena olhou para ele com curiosidade, mas não fez perguntas. Quando chegaram ao edifício corporativo, Antônio pediu que ela o acompanhasse. Tem certeza? Não acho apropriado eu entrar nas suas instalações corporativas. Helena, Antônio se virou para olhá-la diretamente. Durante 2 meses, você demonstrou mais integridade comercial e perspicácia estratégica que metade dos meus executivos. É mais do que apropriado. Subiram juntos ao andar executivo, onde Carmen os recebeu com surpresa evidente. Antônio dirigiu-se diretamente à sala de reuniões, onde havia convocado uma reunião de emergência com sua equipe de direção. Senhores, começou Antônio quando todos estiveram reunidos. Quero apresentar a vocês Helena Ruiz. Durante os últimos 2 meses, ela demonstrou habilidades excepcionais em logística, protocolo internacional e estratégia comercial. Os executivos olharam para Helena com uma mistura de confusão e curiosidade. Antônio continuou sem se intimidar. Temos discutido a necessidade de criar uma nova posição. Diretor de Relações Internacionais. Alguém que possa gerenciar nossas operações em múltiplos idiomas, que entenda os protocolos culturais de nossos parceiros globais e que possa atuar como elo entre a diretoria executiva e nossos clientes internacionais. Helena olhou para ele com choque absoluto, mas Antônio continuou sem lhe dar oportunidade de interromper. Helena fala japonês, mandarim, francês e inglês fluentemente. Tem experiência prática em gerenciamento de crises, como demonstrou durante a tempestade da semana passada, quando salvou os contratos japoneses. E tem uma compreensão intuitiva da psicologia empresarial que tem sido inestimável em várias negociações. Carlos Mendes, o diretor financeiro, inclinou-se para a frente. Qual seria o escopo dessa posição, Antônio? Reportaria diretamente a mim. Supervisionaria todas as comunicações com clientes internacionais, desenvolveria protocolos culturais para novos mercados e atuaria como meu representante pessoal em negociações que requeiram sensibilidade intercultural. Antônio se voltou para Helena, que havia permanecido imóvel durante toda a apresentação. O salário inicial seria de R$120 mil anuais, com bônus com base no desempenho dos contratos internacionais. Escritório próprio, equipe de assistentes e orçamento discricionário para viagens de negociação. Antônio, Helena finalmente encontrou sua voz. O que você está fazendo? Estou oferecendo a você a oportunidade de construir uma carreira que lhe pertença completamente, sem ter que deixar o Brasil. Estou demonstrando que valorizo seu talento profissional independentemente de nossa história pessoal. Helena olhou ao redor da sala, onde os executivos esperavam sua resposta com interesse genuíno. Antônio conseguiu ver o conflito em seus olhos. A oportunidade de Londres representava uma escapatória limpa, um novo começo sem complicações emocionais.
Esta oferta significava ficar no mesmo ecossistema que Antônio, arriscando que seus sentimentos interferissem em seu crescimento profissional. Posso ter um momento para processar isso? Perguntou Helena. Claro, respondeu Antônio, mas quero que você saiba mais algo. Ele se dirigiu à sua equipe executiva. Helena tem 24 horas para considerar essa proposta. Se ela decidir recusá-la para assumir a posição em Londres, respeitaremos completamente sua decisão e lhe daremos referências excepcionais. Então olhou diretamente para Helena. Esta proposta não tem condições ocultas. Não é uma tentativa de manipular sua decisão pessoal. É simplesmente o reconhecimento de que você é talentosa demais para desperdiçar seu potencial dirigindo carros, por mais bem que o faça. Helena acenou lentamente, ainda processando a magnitude do que havia acabado de acontecer. 24 horas, repetiu. Terei uma resposta amanhã de manhã. Enquanto saíam do prédio, Antônio percebeu que havia feito algo que nunca havia feito antes. Havia apostado tudo em uma pessoa sem esperar nada em troca. Agora só restava esperar se Helena estava disposta a apostar neles também. A manhã de sexta-feira amanheceu com uma dessas luzes douradas que só São Paulo sabe criar, pintando a cidade com matizes de esperança e possibilidade. Antônio havia passado a noite sem dormir, passeando por sua mansão vazia, revisando mentalmente cada decisão que o havia levado a este momento crucial. Às 9 horas, como haviam combinado durante 2 meses, Helena chegou pontualmente no Mercedes. Mas desta vez, quando Antônio saiu da casa, ela estava esperando-o ao lado do veículo, não dentro dele. Ela usava um tailleur elegante em vez de seu uniforme de motorista e em suas mãos segurava um envelope que Antônio reconheceu imediatamente, a proposta de emprego que ele havia lhe feito no dia anterior. Bom dia, Antônio, disse, usando o nome dele com uma naturalidade que não havia mostrado em semanas. Bom dia, Helena. Você tomou uma decisão? Helena sorriu. E pela primeira vez desde seu reencontro, o sorriso chegou completamente aos seus olhos. Sim, mas primeiro preciso te dizer algo. Ela deu um passo à frente, fechando a distância física que haviam mantido tão cuidadosamente durante meses. Ontem, quando você me ofereceu essa posição, entendi algo fundamental. Durante nosso casamento, eu esperava que você adivinhasse o que eu queria, que lesse minha mente e mudasse por mim. Era tão injusto quanto você tomar decisões pelos dois sem me consultar. Antônio a ouvia com atenção total, sentindo que cada palavra de Helena estava reconstruindo o entendimento entre eles. A proposta de Londres era tentadora, porque representava tudo o que eu acreditava que precisava: independência, sucesso profissional, uma vida livre de complicações emocionais. Mas ontem à noite percebi que fugir das emoções não as faz desaparecer. Helena abriu o envelope e tirou os documentos da proposta de emprego, mas em vez de entregá-los, os colocou sobre o capô do Mercedes. Aceito sua proposta profissional, disse, mas com uma condição. Qual? Que entendamos claramente que isso é uma oportunidade de trabalho baseada em meus méritos, não um favor pessoal ou uma tentativa de reconquista. Quero ganhar cada real desse salário, cada promoção, cada reconhecimento. Quero que você me trate como qualquer outro executivo da sua empresa. Antônio assentiu, admirando mais uma vez a integridade de Helena. Claro, no âmbito profissional, você será a diretora de Relações Internacionais, ponto, sem exceções nem privilégios especiais. Ótimo, Helena sorriu. Agora, sobre nós. Nós? Durante 15 anos, carreguei o peso do nosso casamento fracassado como se fosse só culpa sua. Mas aprendi que um relacionamento fracassa quando ambas as pessoas param de se comunicar honestamente. Eu também contribuí para nosso divórcio com meus silêncios e expectativas não expressas.
Helena aproximou-se mais um passo, até que ficaram a uma distância conversacional íntima. Se vamos tentar algo novamente, tem que ser como as pessoas que somos agora, não como as que éramos há 15 anos. Preciso saber que você pode amar a mulher independente em que me tornei. Não apenas a esposa submissa que eu costumava ser. Helena, Antônio tomou suas mãos suavemente. A mulher da qual me apaixonei há 20 anos era extraordinária. Mas a mulher que você é agora é absolutamente magnífica. Ela é forte, inteligente, corajosa e capaz de coisas que eu nem sequer sabia que existiam quando éramos jovens. E você? Perguntou Helena. Você pode amar sem precisar controlar? Você pode construir uma vida onde as decisões importantes sejam tomadas juntos? Não sei, respondeu Antônio com uma honestidade que surpreendeu ambos. Mas estou disposto a aprender. Estou disposto a falhar e tentar de novo até que consigamos. Helena riu, um som cheio de alegria genuína. Então acho que temos uma chance real. Como começamos? Perguntou Antônio. Como colegas de trabalho que vão se conhecer lentamente. Como dois adultos que constroem algo novo do zero. Como duas pessoas que aprenderam que o amor verdadeiro não é apenas sentimento, mas também respeito mútuo e trabalho constante. Helena apontou para o Mercedes. Você gostaria que eu te levasse para o escritório? Sua nova diretora de Relações Internacionais precisa conhecer sua equipe. Antônio sorriu e dirigiu-se à porta do passageiro. Posso te pedir um favor? Claro. Você poderia colocar aquela música que você costumava tocar quando éramos namorados? Aquela que tocava no café onde eu te pedi em casamento. Helena ligou o rádio e procurou até encontrar a estação que tocava música brasileira clássica. Quando as primeiras notas de Garota de Ipanema encheram o ar do Mercedes, ambos sorriram com a mesma cumplicidade que haviam compartilhado 20 anos atrás. Enquanto o carro seguia pelas ruas douradas de São Paulo, Helena no banco do motorista e Antônio ao seu lado, como carona pela primeira vez em seu relacionamento, ambos entenderam que haviam encontrado algo mais valioso que uma segunda chance. Haviam encontrado a sabedoria para construir algo completamente novo. O empresário mais bem-sucedido do Brasil e a mulher mais extraordinária que ele conhecia não eram mais ex-cônjuges tentando reconstruir o passado. Eram duas pessoas maduras, escrevendo o primeiro capítulo de uma história, que desta vez prometia ser escrita a 4 mãos. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.